boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a nossa mesa, Práticas de Educação Integral. Para começar, eu vou chamar a Ana Bocchini, do coletivo Escola Família Amazonas Cefa. Bom, boa tarde a todos, a todas, aos educadores, mães, pais. Apresentação. Tá, obrigada. Eu sou do Cefa, o coletivo Escola Família Amazonas. A gente fica lá em Manaus. O Cefa é um movimento social que atua, a gente costuma falar, de dentro para dentro. A gente quer transformar o sistema, as políticas públicas, estando lá dentro, como pessoas partícipes dos espaços das escolas públicas. Pode passar. Eu tenho um negocinho? Tá. Tem, chegou. Então, eu sei que todo mundo sabe onde fica Manaus, mas eu gosto de ressaltar, porque Manaus é uma cidade de 2 milhões de habitantes, que fica buscando o desenvolvimento nos moldes do Sudeste, nos moldes do sistema capitalista, enquanto a gente está lá, literalmente, no meio da floresta amazônica, então, uma cidade urbana, 2 milhões de habitantes, ali no meio da floresta. Então, a gente começa a se perguntar quais são as especificidades dessa região para o desenvolvimento de uma educação integral. Já. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada, vai ficar melhor agora. Bom, então o Cefa ele começou com um grupo de pais e mães que estavam incomodados. A gente pensava, o que a gente vai fazer com a educação escolar dos nossos filhos? Como vocês podem ver aí na foto, a maioria das crianças são pequenas, estão no início aí da educação escolar. E aí a gente se encontrou, começou a se encontrar e falar, o que a gente vai fazer? Quais são as opções que a gente tem de escola aqui em Manaus? E aí, infelizmente, a gente começou a encontrar esse modelo tradicional, produtivista, tudo, e do qual a gente não compartilhava com essa ideia. Então, agora a gente também tinha um sonho por trás disso, que é transformar a sociedade. E aí a gente começa a pensar, se a gente quer transformar a sociedade, quer transformar um pouco a educação, do que adianta a gente agir exclusivamente pelos nossos filhos. Porque, sendo ali um grupo inicialmente de pais e mães, a gente poderia abrir uma escola cooperativa no quintal da casa de um de nós, colocar uma metodologia bem inovadora, tudo, mas a gente via que não adianta nada a gente fazer alguma coisa exclusivamente pelos nossos filhos. Então, a gente começou uma busca por parceiros, por pessoas, por educadores, educadoras na cidade que pensassem parecidos com a gente ou que, no mínimo, estivessem incomodados como a gente estava. E aí, para isso, a gente fez uma série de ações. A gente promoveu um seminário com financiamento coletivo, onde a gente chamou a Helena, a Singer, o Zé Pacheco, o Braz, experiências também de escolas indígenas lá do Amazonas, para a gente começar a discutir outros modelos de educação. E, nesse seminário, participaram cerca de 300 gestores de escolas municipais da cidade, com uma parceria que a gente fez, na época, com a Secretaria Municipal de Educação. Aí a gente começou também visitas em escolas, a gente visitou umas 35 escolas municipais, fizemos oficinas, rodas de debate, tudo isso para encontrar parceiros, encontrar pessoas que estivessem incomodadas como a gente. Bom, aí muitas coisas aconteceram nesses 2 anos e meio, e hoje a gente apoia 3 escolas municipais, que é o Centro Municipal de Educação Infantil Hermann Gmeiner e 2 escolas de ensino fundamental 1, que é a Escola Municipal Valdir Garcia e a Escola Municipal Maria das Graças Andrade Vasconcelos. A gente gosta de colocar que a gente apoia as escolas e não que a gente é parceiro das escolas, porque não é no sentido de uma ONG, de uma organização que vai lá com um projeto e propõe um projeto, sei lá, de música, de artes, alguma coisa aí transformadora, sei lá, é a gente dialogando com as educadoras dessas escolas e construindo junto.
E também partindo do princípio que essas escolas, essas educadoras, elas já tinham os sonhos delas, né? Lembram que a gente fez todo um processo de mapeamento dos parceiros. Então, nessas escolas, a gente já encontrava ali educadores com uma gana também de mudança, com um incômodo muito forte, né? Então, é muito a partir do sonho daquelas escolas construir aí um sonho conjuntamente. E aí hoje a gente desenvolve várias ações, então como o projeto de tutoria na Escola Municipal Valdir Garcia, que foi premiada do Itaú Unicef, né? Até ontem a gente estava no evento, a gente foi premiado na escala regional, projetos de leitura, de contação de histórias ali no CEMEI, né? no Hermann Gmeiner. Mas, mais do que esses pequenos projetos, também a gente faz mediação, assim, faz uma ponte, né? Então, a gente colocou a Fundação SM em contato com a Secretaria Municipal de Educação, e aí eles desenvolveram um trabalho de formação de educadores, né? E, mais do que tudo isso, esses vários pequenos projetos que a gente é parte dessas comunidades escolares. A gente tem nossos filhos matriculados nessas 3 escolas, e assim a gente, né, atuamos como uma comunidade escolar ativa dentro desses espaços. Então, como eu falei, não tem um projeto pronto, né? A gente aposta na escola pública como caminho pela escola democrática. Então, quando o CEFA começou a se reunir, a gente falou, mas o que a gente quer, né? Porque ali são pais, mães, não eram educadores, pedagogos, tal. Então, a gente, sei lá, Waldorf, construtivista, a gente não tinha muita ideia, a gente começou a estudar, e aí logo a gente chegou na concepção de escola democrática, e aí, estudando escola democrática, a gente vê que o espaço da escola democrática é na escola pública. E aí a gente pensa junto com as educadoras das 3 escolas e não para as educadoras das 3 escolas. A gente também, além das 3 escolas, a gente faz articulações, atua em outros espaços. Então, a gente participa de um grupo de trabalho de educação integral da Secretaria Municipal de Educação. A gente faz debates, a gente faz rodas de conversa. A gente tem, em parceria com uma outra organização do Rio de Janeiro, a gente tem um curso de desformação docente, da qual professoras dessas 3 escolas e de outras escolas de Manaus fizeram parte, né? A gente finalizou o curso agora, semana passada. Então, a gente também tem esse diálogo, para além das 3 escolas, com a sociedade de Manaus, para promover o debate mesmo, para instigar o debate de educação integral e de escolas democráticas. Nas universidades também, né? Até a Maria estava lá em um dos eventos mês passado, na Universidade Federal. E aí, como um resuminho, assim, tem esse slide que o CEFA hoje é um movimento social requerendo espaço dentro do público. A gente luta pelo direito de todos à educação pública de qualidade. Quando a gente fala qualidade, não estamos pensando na nota do IDEB, né? A gente está pensando na formação integral dessas crianças, estamos pensando se as educadoras e as crianças são felizes ali no dia a dia, se elas querem estar ali, né, como um espaço de convívio diário, né, de relações, enfim, que seja um lugar saudável. A gente cobra o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação. A gente faz isso veemente, assim, lá com a Secretaria de Educação, talvez seja uma das partes mais difíceis. A gente tem um diálogo com a Secretaria de Educação, onde não é só um diálogo, mas a gente desempenha um papel muito propositivo, assim. Então, por exemplo, esse grupo de trabalho de educação integral, né, a gente começou a perceber que precisava envolver outras pessoas das secretarias de educação, aqueles tomadores de decisão que acabam atrapalhando o trabalho no dia a dia da escola. Aí a gente conversava isso, então vamos envolver mais pessoas na secretaria, e foi feito esse grupo de trabalho. E também tem a construção de uma política municipal que ampare e incentive as escolas em romperem com o sistema tradicional, né? Então, isso também é uma demanda que vem das educadoras, porque elas se sentem pouco amparadas quando vem o pessoal preencher a tabelinha lá para ver se a escola está farol verde, farol vermelho, né? E aí muitas vezes não se encaixa com as metodologias delas. Então, a gente também
tem feito esse documento junto com a secretaria para ter uma política municipal que ampare, e um dos documentos já está aprovado, inclusive. Eu acho que uma mensagem também que a gente gosta de deixar é que a gente não quer construir espaços de privilégio. E eu acho essa foto bem simbólica, porque é um mutirão em uma das escolas, e aí vai ter gente do Cefa, tem professora, tem criança. E foi um dia muito bom. Falei em 10 minutos certinho. Obrigada, Ana. Eu tive recentemente lá em Manaus, convite da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Já fazia tempos que a Pilar vinha falando, gente, vocês têm que ver o que está acontecendo em Manaus, vocês têm que ver isso. O Centro de Referência já estava participando dessa formação, né, de educação integral, e ver na ponta, né, e ouvir as diretoras e as professoras, os alunos, as famílias, foi muito forte. Eu voltei muito mexida de Manaus, eu acho que é muito impressionante o que esse processo está fazendo. E eu acho que teve uma coisa que mais me marcou, foi quando a diretora do Herman falou assim, a chave aqui foi a gestão democrática. E quando a gente começou a, de fato, ouvir todo mundo, e aí as crianças vieram falar assim, a gente não quer que fique gastando dinheiro com mural, a gente não brinca com mural. E ela falou, nossa, como é que a gente nunca parou para pensar que a gente tem que perguntar para as crianças o que é que elas querem, né? E como isso transformou, inclusive, as decisões da gestão e uma série de coisas. Então, acho que assim, é muito forte o processo que está acontecendo lá. Quem tiver oportunidade, eu acho que vale conhecer. E vou chamar agora a Socorro Lages, diretora da Escola Municipal Professor Paulo Freire, de Belo Horizonte. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Boa tarde, né, para todo mundo. E é um prazer estar aqui em São Paulo, trazendo um pouco da experiência de Minas. A Escola Integrada, que eu fui coordenadora durante quatro anos, e há 6 anos eu estou na gestão da escola, né, na direção da escola. Só para contextualizar um pouco, a Paulo Freire fica no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, um dos maiores bairros na Regional Nordeste. É um bairro de alta vulnerabilidade social, são quase 15 mil pessoas, e é um bairro que assim, não tem muito olhar político mesmo, não tem essa questão da assistência política. Então, como fazer educação num lugar desse? Como implantar a escola integrada num bairro onde não tem uma praça, onde não tem um parque, onde não tem calçamentos, onde não tem ruas asfaltadas. Então, eu acho que a gente se veste de coragem, né, como todo educador, todo professor, e começa em 2000, e acho que a Pilar fala melhor do que eu, né, nós fomos pioneiras, né, foram 6 escolas, e a Paulo Freire estava entre as 6 primeiras escolas de Belo Horizonte. Então, tenho que familiarizar com isso aqui. A primeira coisa que a gente fez foi integrar com o bairro, porque não tinha espaço, né? A gente, na época, era comodato, a gente não tinha espaço para alugar, tendo em vista que o bairro não tinha estrutura. Então, vamos buscar no bairro o que fazer. E aqui tem fotos bem do início, vocês percebem que o uniforme foi lindo, né? Assim, na época, nós criamos junto com os meninos, aí a gente tinha autonomia, nós não fizemos uniforme da mesma cor, cada turma tinha uma cor. Então, era rosa-choque, verde-limão, azul piscina, amarelo, verde-bandeira, era uma coisa mais linda, um arco-íris, colorindo literalmente o bairro Ribeiro de Abreu. E vocês percebem as ruas sem calçamento, então, tudo que foi falado. E a gente foi apropriando desses espaços e transformando. Primeiro, o muro, que era muito difícil de pintar, porque é um muro mais... eu não sei falar, acho que é de grade, né? De grade de concreto. E aí a gente foi fazendo trabalhos e buscando e estudando com os meninos. Mais para frente vocês vão ver uma história deles, que a gente veio até para São Paulo com a autonomia dos meninos.
Então, é uma escola bem bonita, vocês viram lá no documentário. Aqui, apropriação dos espaços de Belo Horizonte, né? Inhotim, Gruta da Lapinha. Então, a escola integrada oportunizou muito isso, fazer esse trabalho integrado realmente com os espaços públicos e culturais. A música é uma coisa assim que é muito forte, né, latente. Eu falo, os meninos têm muita dificuldade, às vezes, da questão do letramento, dos cálculos, na escola formal, dentro da sala de aula. Quando ele vai para o contraturno, como o Samuel disse ali, eles descobrem, assim, é mais fácil, acho que eles ficam mais soltos. Então, a gente detecta muito mais qual que é a capacidade, a competência dele. E, dentro disso, a gente consegue deslanchar e tem avanços assim bem significativos na aprendizagem e comportamento, principalmente. Aqui, um projeto que a gente fez dos quintais, porque os quintais eram muito sujos, e na época da dengue, do chikungunya, tinha muito assim, foco no Ribeiro de Abreu. Aí nós começamos com a limpeza, e como o projeto de horta é muito forte na escola, nós conseguimos fazer o intercâmbio. A gente mandou bilhetinho, as famílias que tivessem o desejo, a gente ia levar as mudinhas e preparar o terreno. Com isso, hoje, assim, quase que chega a quase 60% de sustentabilidade com os quintais das casas, né? Que por ser bairro, toda casa tem um quintalzinho. Bairro de periferia. Esse aí é o projeto nosso de jardim. A escola ela é construída, quem conhece, né? É por barranco abaixo, assim, bem caído. Então, ela tinha muita erosão, muita rachadura, e nada que a gente plantava ia para frente. Aí a gente fez essa parceria na época de Inhotim, e hoje nós temos cerca viva, nós temos orquidário, nós temos hortas, e o mais bacana é que não tem muro nisso, é tudo livre. Ninguém destrói, ninguém depreda, sabe? Aqui, o projeto Integrarte, hoje lá na rede de BH, tem até esse nome do grupo maior, mas isso aí para nós foi em 2008 ainda, quando a gente começou forte a questão da dança e de alguns outros esportes que não fosse o futebol, né, para ampliar os horizontes dos meninos. E com isso a gente tem meninos que sobrevivem hoje de dança, né, no grupo Corpo Cidadão e outros grupos de dança de BH. Aqui continuando, né, com esporte, com museus, a horta, como eu disse, que é muito bonito de se ver, de fazer. As intervenções, isso aqui são as parcerias, né, que a gente tem com o Fica Viva, mediação de conflito. A gente trabalha muito em rede com os equipamentos públicos. E isso aqui eu quero falar rapidamente, foi quando a gente fez a primeira releitura no muro. Na hora de escolher o pintor, né, o artista, eu levei vários nomes que eu gostava, alguns monitores, professores, e os alunos escolheram o Romero Brito. Aí quase que eu tive um ataque, né? Aí eu falei, não vão. Não, socorro, ele nasceu em Pernambuco, a terra de Paulo Freire. Aí eu não tive argumento. Aí fizemos a releitura, aí viemos para São Paulo, fizemos de manhã aqui, viemos de ônibus, 40 meninos, um piquenique no Ibirapuera, com a música, e fomos na Oscar Freire, para sair lá da Paulo Campos Mendes, que é uma rua assim, que só Jesus, né? E conhecer Oscar Freire, meu Deus do céu. E aqui são nossos meninos, no teatro, né, com a parceria da UFMG, aqui é a horta, a mina que a gente cuida também, eles apropriaram desse espaço assim, de limpeza, de plantio, de cuidado, sempre ligado ao meio ambiente. Aqui a história através, né, para fora dos livros, Ouro Preto, Itabira. Aqui as apresentações, o taekwondo é muito forte. A gente teve, há 2 anos atrás, um campeonato aqui em São Paulo, nós somos campeões, ganhamos da Coreia, inclusive, né, que é berço do taekwondo.
e algumas apresentações fora de Belo Horizonte, em cidades vizinhas, em alguns palcos de BH. Aqui a gente divide, metade da turma está com o professor num laboratório, seja de informática, de ciências, o outro está fazendo a prática com o monitor da escola integrada numa horta. Aqui a gente leva muitas apresentações, grupo de teatro, Palácio das Artes, o FMG, contrata, esse foi até um escritor francês dentro da lei, então a gente trabalha muito com a arte. As apresentações que eles adoram. E aqui as questões de pôr a mão literalmente na massa, né? Que às vezes dentro da sala de aula a gente, enquanto professor, fica muito preso. Estou olhando meu tempo ali que está bem corrido. Aqui o projeto de alimentação, a gente ganhou até um prêmio internacional de alimentação saudável, sempre ligado à questão do corpo, né? Do cuidado, a parceria aqui com a saúde, o centro de saúde dentro da escola, e a gente faz uma comunicação bem bacana. Pessoal da UFMG, a Paulo Freire, antigamente, ninguém escolhia para fazer estágio, para fazer pesquisa. Hoje a gente tem pesquisadores de São Paulo, de Nova York, da UFMG, de gente de tudo quanto é lugar. Então, a questão do planeta, né, do cuidado, do meio ambiente, é um projeto assim, muito forte mesmo, lá na Paulo Freire. E sempre a arte, né? Isso aqui a gente tem um trabalho com o Quilombo, que é muito bacana, Quilombo das Mangueiras. Aqui nossos campeões de taekwondo. E aqui a gente sempre fala, pés no chão e cabeça nas nuvens, sonhos e desejos, porque o Ribeiro de Abreu não é uma comunidade fraca, é forte pela arte, pelos argumentos, pela força do povo e da comunidade. E o que é mais bacana é ver assim, o protagonismo dos meninos. Hoje eles voltam, né, depois de 10 anos, a trabalhar e transformar a vida de outras crianças e outros adolescentes, como eles foram transformados. E o orgulho de realmente estar integrado. Eu acho que é isso que faz parte do sentimento de cada educador, desde o porteiro até o professor, né, que todos educam a todo momento. E a gente sempre fala que venha o amanhecer de um novo dia, de aprendizagem, carinho, amor, parceria, companheirismos e o quê? Como que eu volto? E alegria, né? E passou aí que não se faz educação sozinha, né? Preciso, aquele provérbio africano, é preciso a aldeia inteira para educar uma criança. Então, é fazer essas parcerias mesmo, é buscar para poder dar certo, né? E acho que não dá tempo de passar o vídeo, não dá? Então, tá. Um beijo e obrigada. Obrigada, Socorro. Em tempos aí que a gente está tendo que fazer abaixo-assinado na internet para não retirar Paulo Freire como patrono, receber uma escola que homenageia Paulo Freire, né? Acho que estamos precisando disso, né? E assim, eu acompanho a Escola Integrada desde quando a Escola Integrada surgiu. Eu também era gestora em Nova Iguaçu, então é muito bonito ver que o projeto continua, né? Tanto tempo depois. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem na política pública, né? Quando conseguir garantir que essas experiências não fiquem interrompidas com as mudanças de governo. Então é muito bom ver aqui a Escola Integrada a pleno vapor. Obrigada. Vou chamar agora a Lucelina Rossetti Rosa, do Curumim do Sesc, para falar um pouco da experiência dela. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Agradecer à Fundação SM, Itaú Social, por esse espaço de fala, né, cedido ao Sesc, que não só recebe esse ano o evento, acolhe o evento, mas tem um momento de compartilhamento aqui com vocês, mais do que compartilhamento, aprendizado, né? Temos muito que aprender nesse quesito também. E agradecer também à gerência técnica, a GEPROS, que orienta os nossos trabalhos, a gerência de programas de estudos e programas sociais, que compartilhou comigo essa responsabilidade de vir trazer um pouquinho
das práticas que a gente desenvolve no programa Curumim. Eu estou aqui falando em nome de toda uma rede de educadores, gestores, técnicos de referência que fazem a gestão desse programa, além das crianças e das famílias, né? Então, uma responsabilidade grande, e nesse tempo curto vou tentar trazer aqui algumas pequenas dimensões do escopo do nosso trabalho. E depois, se alguém tiver dúvida, questões, a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Bom, eu estou aqui trazendo uma experiência que é de um programa que tem uma trajetória de 30 anos. Acho que é importante, de manhã, ouvir esse compartilhamento do lugar de fala, né? Então, é importante situar de onde, em que contexto a gente está fazendo educação. O SESC é uma instituição privada que tem um caráter e uma missão pública e que tem 71 anos de existência. Em São Paulo, o SESC trabalha com a educação de um modo um pouco diferente até do que acontece em outros estados, né? A gente está no campo da educação não formal, e em que as ações que a gente desenvolve, seja elas artísticas, enfim, oficinas, vivências, tudo aquilo que a gente desenvolve nas nossas unidades, no campo da educação, saúde, do lazer, tem essa intencionalidade que é muito clara, que é de considerar esse sujeito que frequenta as nossas atividades numa multidimensionalidade, nas suas perspectivas, né, física, intelectual, emocional. E o Curumim, ele surge num contexto histórico bem específico, né? A gente está completando esse ano 30 anos, né, de existência, e é um momento muito festivo para a gente de celebrar, né, os desdobramentos, os resultados dessa ação, e, ao mesmo tempo, também de revisão de rotas, né? Esse ano é um ano em que a gente tem... a gente parou muitas vezes para discutir o nosso trabalho, se é um trabalho em rede, se não é, as estratégias pedagógicas, a estrutura que movimenta, né, o programa, e se estamos ou não no caminho, e tentando também beber de outras fontes. Por isso, estar aqui hoje é bastante importante. Agora, quando o Curumim surge, também, ele surge num contexto bastante específico, né? Lá atrás, havia todo um contexto social em que a instituição, o SESC São Paulo, se preocupava bastante com a formação dos cidadãos, né? O Curumim surge um pouco nesse contexto, de desenvolver alguns processos que pudessem... processos educativos, né, com vistas a essa transformação social dos participantes. Hoje, né, falar do Curumim hoje, né, eu faço parte, estou há cerca de 7 anos na gestão desse programa, e de lá para cá, o SESC, da sua origem até esse momento, o Curumim, ele sofreu muitas reconfigurações, nos modos de fazer, nas estratégias pedagógicas. A gente diz que a gente tem aí como orientação a diversidade, né, buscar essa diversidade dentro das unidades. Por outro lado, existem valores, princípios, algumas intencionalidades, objetivos que são comuns ao programa, independente de onde ele acontece. Falar do Curumim hoje, né? Então, para que vocês tenham ideia, a gente atende crianças de 7 a 12 anos, é um programa de educação não formal, voltados para filhos e filhas e dependentes dos trabalhadores do comércio, bens e serviços. Ou seja, o SESC ele existe com essa intencionalidade clara, que é desenvolver um conjunto de ações abertas a toda a comunidade, mas com foco prioritário aos trabalhadores do comércio, bens e serviços. Portanto, as crianças que a gente tem no programa e que desenvolve as ações educativas junto com elas têm características bem diferentes, mas a gente busca também esse atendimento prioritário, que é das famílias menos privilegiadas social e economicamente. Falar um pouco dos nossos modos de fazer, né? Quando eu disse que a gente tem um universo grande, né? Somos em 30 unidades do SESC que desenvolvem esse programa, a gente tem aí um conjunto de princípios e valores que orientam esses nossos trabalhos. Então, a participação dos sujeitos, né, das crianças nas escolhas, né, na programação, nos projetos, nas atividades que vão ser desenvolvidas.
Essa intencionalidade de desenvolver um ambiente mais cooperativo, respeitoso, cuidadoso, em que a criança possa, por meio das escolhas, também desenvolver aspectos como a autonomia, compreensão do meio onde ela vive, a criticidade. Então, todo esse conjunto de princípios, valores e intencionalidades, elas continuam presentes desde lá atrás, de quando o Curumim surge, né, há 30 anos atrás, e foram também se reconfigurando conforme esse pensamento sobre a infância e a criança também foi se reconfigurando, né? O Curumim surge num contexto em que a criança, no Brasil, era considerado menor. E, de lá para cá, esse pensamento sobre a criança como sujeito que já é, né? Não que vai vir a ser, mas que já é, na sua condição de pensamento, de escolha, influenciou bastante o nosso trabalho e essas modificações e aprofundamento da relação com as crianças, principalmente. Algumas imagens que eu estou trazendo aqui são do SESC de São Carlos, né? A gente tem aí muitos fazeres que prezam não só pelos trabalhos artísticos, manuais, mas também pelas atividades esportivas, né? Atividades de saúde, alimentação. Então, vou trazendo aqui algumas imagens, e mais ao final tem imagens também de outras unidades, diferentes das que com configurações diferentes, enfim, dá para vocês terem uma ideia um pouco de como é que ele se opera. Hoje, somos em 30 unidades do SESC, quando a gente chama unidade operacional, né, distribuídas aqui na capital e também no interior. A gente atende mais de 3.600 crianças, e são cerca de 160 profissionais envolvidos diretamente, né, sem contar os nossos colegas que dão apoio a esse trabalho, né, das unidades, mas, quando eu falo nesses 160, entre educadores, né, os nossos instrutores infantos juvenis, que desenvolvem diretamente ali as ações junto com as crianças, as mediações, e também os técnicos de referência, os gestores do programa. Então, mais ou menos, nesse cenário que a gente atua. Aqui algumas imagens. Então, como que se opera esse programa? A gente tem uma estrutura básica de funcionamento, e essas dimensões assim dessa criança como um sujeito integral, né? Considerar essa criança a partir do contexto cultural em que ela se insere, como ela se sente no programa, a dimensão física, intelectual, emocional também é uma linha de atuação forte que nós temos. Em algumas unidades mais, algumas unidades menos, mas é uma das linhas de atuação e uma preocupação também. Para estar no Curumim, as crianças, é pressuposto que a criança queira estar, né? Então, como é que as crianças chegam? Elas são matriculadas, né? A gente tem aí um atendimento que é prioritário, as famílias procuram as unidades para se pré-inscrever, e, comumente, há um processo de seleção e de triagem, né? A partir também de critérios de avaliação socioeconômica. Então, mas é pré-requisito para que a criança esteja e permaneça esses quereres dela também, né? E aí é um trabalho nosso, junto com a equipe de educadores, de se aproximar dessas famílias e entender melhor esse contexto, essa cena, esses conflitos, que são muitos, né? E de se aproximar do contexto social dessa criança. Nesse aspecto dos modos de fazer, o Curumim ele tem como foco principal e prioritário o desenvolvimento do brincar, né? Garantir espaços e tempo específico para que a criança brinque, seja o que ela é e conviva com outras crianças. E aí, esses nossos modos de fazer têm algumas premissas básicas, considerando as características também de cada unidade, de cada cidade, de cada região, por exemplo, aqui na capital, em que o Curumim acontece. Mas a gente tem algumas estruturas básicas que movem o nosso trabalho. Dialogicidade, as rodas, os projetos temáticos, enfim, o horário livre, que são momentos de livre escolha das crianças. Enfim. Aqui, passando rapidamente, já que o tempo se esgotou, para vocês terem uma ideia de como ele se configura, varia bastante. Cada unidade tem aí, às vezes, turmas que frequentam o programa 2 vezes na semana. Em São Carlos, por exemplo, nós temos
uma turma só de 100 crianças, mas que frequentam de terça a sexta. Então, isso varia bastante também, conforme a unidade. E essa relação com o território também faz parte do processo de aprendizagem no Curumim. Então, as saídas, os deslocamentos, o conhecimento da sua cidade, da sua região, também faz parte da ação educativa. Além da atuação direta com as famílias também, que é um trabalho processual. E aí, assim, só para finalizar, a gente tem muitos desafios também, considerando que a gente está num contexto institucional também, né, com todas as suas limitações, né, dificuldades também, que são muitas. A gente tem desafios aí de aprimoramento e aprofundamento no que se refere às questões de desenvolvimento integral da criança, né. Acho que uma das questões que mais a gente se aprofunda, estuda e desenvolve estratégias é esse relacionamento com a comunidade educativa, né? As famílias, as crianças, envolver esses sujeitos, os educadores, né? Envolver esses sujeitos de maneira equilibrada na tomada de decisão do que vai acontecer no programa é um dos grandes desafios. Além, é claro, de todas as dimensões que envolve o ser criança hoje em dia, né? Enfim, efemeridade, a criança considerada como um cidadão de consumo, né, e não cidadão, enfim, as violências, né, que aparecem de maneira geral. Então, tudo isso compõe um cenário que é desafiador para que a gente atue nesse processo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitos ganhos, né, quando a gente escuta as crianças. Enfim, eu tinha um vídeo rapidinho para passar, acho que não vai dar tempo, e a gente pode voltar a conversar um pouquinho mais tarde. Eu agradeço o espaço de fala e depois a gente pode compartilhar mais. Obrigada, Lucelina. Eu vi que também tem um livro do Curumim ali na lojinha, já estou de olho nele também. Tem sim. Até para quem quiser saber mais sobre as histórias, as memórias, né, tem um livro, está disponível ali para quem quiser adquirir, e que conta, é uma publicação de 2015, que conta um pouquinho dos relatos dos sujeitos envolvidos, as crianças, as famílias, os educadores, enfim. Legal, obrigada. Vou chamar agora para falar a Leila Tavares, vai contar um pouquinho da experiência dos Laboratórios de Inovação e Criatividade, LABIC, de Ipatinga, Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer à Fundação Itaú Social e à Fundação SM pela oportunidade de estar aqui, né, socializando um projeto que foi muito prazeroso, né, um programa muito prazeroso de se fazer e de perceber que, a despeito da descontinuidade de governo, nós conseguimos, e também, né, por ter tido pouco tempo de implementação desse programa, a gente consegue hoje ainda mantê-lo vivo. Eu creio muito pela forma como a gente pensou, né, Maria Antônia, nossa parceira lá, a implementação do LABIC. Eu estou falando de Ipatinga, Minas Gerais, uma cidade de 250 mil habitantes, uma cidade da segunda região, né, na realidade, nós temos duas regiões metropolitanas em Minas Gerais. Ipatinga é uma cidade polo, cidade que vive da siderurgia, né, de serviços, uma cidade que sofreu muito, obviamente, com a crise que nós tivemos, né, nos últimos tempos, duplamente por causa da crise institucional, política e a crise do aço, a questão econômica, e que nós conseguimos, né, passar por tudo isso e fazer uma gestão. Eu falo de um lugar onde eu estive durante toda a minha vida na sala de aula, seja na rede privada ou na rede pública, e, de repente, fui secretária de Educação durante 4 anos. Muitas ideias, um privilégio de colocar em escala, né, de viver e ver em escala muitas coisas que eu já fazia em sala de aula, de buscar respostas para as minhas inquietudes, para as minhas incomodações, né, e buscar pessoas, agradecer aqui publicamente a Maria Antônia, primeiramente a Pilar, porque ela que me colocou em contato com a Natasha, com a Maria Antônia, para dar uma organizada na minha cabeça, né, porque
era uma bagunça só, era tanto projeto, era tanta coisa, e a gente precisava que isso chegasse na escola de uma forma organizada, né, para que virasse, de fato, um programa de educação integral, quando nós percebíamos que, em 2013, quando nós chegamos, a concepção que prevalecia no meio dos educadores em relação à educação integral, ela não extrapolava o limite da relação com o tempo. Não passava de enxergar um alargamento do tempo com a criança na escola, né? Então, nós tínhamos um desafio muito grande, que era esse, de superar essa limitação do conceito e de construir, de fato, um programa de educação integral para a nossa cidade. E a gente pensava numa cidade educadora, a gente pensava numa cidade onde todos aprendessem, com todos, uma cidade que tivesse educação comunitária. Então, era muita coisa ao mesmo tempo e tudo naquele contexto, né, tão difícil que nós começamos a fazer e que em 2015, 2016 começou a se complicar ainda mais. Talvez teria dificuldade de falar por estar vivendo ainda muito esse momento de enxergar muito o desmantelamento de muito que nós fizemos, né, mas a felicidade também de poder mostrar para vocês aqui muitas coisas que eu fiz questão de colocar do que está acontecendo em 2017. Né? Lógico que fruto daquilo que nós pensamos e construímos em 2016, especialmente, mas que são ações desenvolvidas neste ano, como eu falei, né, por professores que estão resistindo a essa descontinuidade ou essa tentativa de desfazer, né, aquilo que as pessoas que estão na gestão hoje ligam a uma sigla partidária, né, e não uma concepção de educação, uma concepção de cidade, uma concepção de sociedade, como já foi colocado aqui. Um negocinho, né? Eu nunca... Vamos lá. Primeiro eu vou pedir licença para ficar de pé, gente, porque quando a gente é professora de pequenos, é muito complicado a gente ficar lá sentado. Isso aqui? Para que lado? Bom, então aqui o que nós já tínhamos em construção quando nós pensamos na criação do LABIC, né, que é o Laboratório de Inovação e Criatividade. Em 2015, quando nós começamos a trabalhar com a parceria com o Instituto Cidade Escola Aprendiz, né, o Movimento DAO, com a intermediação da Fundação SM, nós buscamos essa sistematização do programa de educação integral a partir daquilo que nós já tínhamos construído no município de experiências exitosas. Porque nós já tínhamos vivido vários momentos na cidade de tentativas da Secretaria de Educação, do órgão central, de colocar programas, né, até que dialogavam teoricamente com aquelas coisas que a gente acreditava, mas que vinham muito de cima para baixo, sem a escuta tão falada, né, desde o início aqui das primeiras conversas nossas hoje. A escuta tão necessária, né, dos diretores, dos gestores, dos pais, e que não se dava com os professores, né, não acontecia conosco. E aí vinha sempre aquela história daqueles, e muitos daqueles também que resistiam às mudanças, né, mas que acabava a gente fortalecendo esse grupo, que eram os mais reacionários, vamos dizer assim, que diziam que tudo que vinha da secretaria vinha de cima para baixo. E aí nós queríamos, de cara, já romper com essa possibilidade. Né, era de cima para baixo, vamos fazer roda, vamos conversar e vamos ver o que a gente pode melhorar, né, nessa construção de um currículo novo. E aí nós criamos o TCG, que era um documento, um termo de compromisso de gestão, a partir do qual nós estabeleceríamos metas, mas essas metas não viriam da secretaria, elas viriam de cada unidade escolar. Lógico que nós teríamos alguns princípios gerais, algumas metas gerais para a rede, mas, a partir delas, cada unidade escolar, junto com os pais, com os alunos, iriam pensar. Dentro do TCG, por exemplo, nós criamos o OP Educa, né, onde os recursos financeiros das escolas iriam ser pensados pela comunidade escolar, toda a gestão financeira, desde a parte estrutural, livros, projetos que seriam desenvolvidos,
foram pensados pelos meninos e meninas das escolas, juntos com os pais, né? É lógico que tem uma série de... A gente vai falando, né, a gente sabe que não é tudo maravilha, tem uma série de implicações, os pais, no primeiro momento, não queriam ouvir, achavam que aquilo era politicagem, aquilo ali, né? Mas a gente foi mostrando que, ao fazer, né, a dar resposta para aquelas angústias, ao ver que aquela reunião à noite, que durou 2h30, não foi por acaso que as coisas estavam acontecendo, eles voltavam. Ao ver que estavam sendo escutados, né, a escuta estava realmente acontecendo, que havia responsabilidade de quem estava escutando, eles estavam voltando. Daí nós começamos, então, também a buscar qualificar os nossos projetos e programas de inclusão. Nós já tínhamos na cidade o Senan, que é um centro multidisciplinar, né, antes de a gente ter as salas de recursos multifuncionais. Então, já existia no município uma trajetória muito voltada e muito de preocupação com a inclusão. Só que isso era feito no centro. E aí as dificuldades todas, né, para a gente chegar com as crianças que tinham que acessar esse centro para... que não comportava, obviamente, né, todas as crianças, todas as necessidades, para que elas pudessem receber ali um tratamento diferenciado, um tratamento especializado. Então, quando o MEC trouxe, né, a sala de recurso multifuncional, nós vimos, conseguimos enxergar em Ipatinga, né, a descentralização desse trabalho que a gente já fazia desde a década de 90 no Senan. Só que a sala de recurso multifuncional veio de uma forma muito isolada, né? Eu quero colocar porque é a partir daí que vem a grande demanda para a gente criar o LABIC, né? Muito isolada mesmo. Eu tinha uma aluna que precisava de atendimento especializado e fui procurar na sala de recurso multifuncional alguma coisa. Ela não estava no público-alvo da sala, mas eu achava que as coisas que estavam lá na sala serviriam a ela. E aí não podia. Não podia, primeiro, porque estava no mesmo turno. Eu tinha que fazer o PDI da menina, mas não podia utilizar os recursos que eu achava que estavam ali na sala e que podia ajudá-la. E aí eu falava assim, eu vou ligar para Pilar. Porque eu falava assim, eu falava que tinha uma intimidade. Eu queria dizer que tinha uma intimidade com a Pilar, que ia ajudar, e que ia... Né, porque o pessoal falava assim, é a sala do governo federal. Essa sala não sai nada. Dessa sala não se tira nada, dessa sala tem que seguir essas regras. Eu não sei se nas outras cidades era assim. Funcionava assim ou se funciona assim. Mas em Ipatinga, a sala de recurso multifuncional era um território neutro. Ali era uma lenda. Para mim, criou uma lenda em relação àquilo ali. O computador não podia sair, o computador não podia sair. Aí eu comecei a ler os documentos. Eu, como professor da sala regular, comecei a ler os documentos. Eu queria ajudar a minha aluna, Cláudia. Mas aí a única coisa que eu encontrei que dialogava com as coisas que os professores falavam, né, os professores da sala de recursos, é que tinha que ser no contraturno. E aí já foi um problema para mim, porque eu trabalhava na rede privada e no contraturno eu não podia. Então, eu pensei, aí eu vou ter que burlar. Não dá para ligar para a Pilar, não dá para falar com a Martinha, né? Não tem telefone, não tinha nem acesso nenhum, mas eu falava que ia ligar para poder ver se eles mobilizavam e deixavam eu usar os recursos. O fato é que nós tínhamos também, depois, né, com força das meninas, a criação da UGL, que é a Unidade Gestora Local. Aí nós estamos falando de território, tá, gente? Dentro do território, nós criamos essas unidades de gestão local, onde nós abrigávamos, nas reuniões, a política, né? Trazíamos representantes da política da assistência, da saúde, conseguimos a assistência, saúde e a educação. Fora outros, né, moradores de bairros, as lideranças, que vinham pensar a qualificação da vida daquela comunidade a partir dos trabalhos que a gente estava desenvolvendo nas escolas. Então, a escola estava à frente, mas, né, buscando integrar toda essa rede na garantia do direito para as crianças e para as famílias, e principalmente na qualificação da vida, né, naquela comunidade. Leida, eu vou te pedir só para você dar uma... Já acabou faz um tempinho. Acabou Como o tempo é que a já? gente dá uma amarrada aí? Então, passa para mim. Porque eu não estou conseguindo nem passar. Acabou o quê? O tempo?
Já. Então tá, grande demanda nossa era essa aí, gente, articular a educação integral com a educação inclusiva. Pode passar. Aí nós fomos embora, né? Eu acho que já falei tudo, agora eu vou só recapitular. A aprendizagem, nós fazíamos tudo isso concebendo o quê? Que todo mundo tem que aprender e que a aprendizagem ela é responsabilidade de toda a rede de educadores. Né? E aí, rede educadora, nós estamos falando de educação comunitária. Focando na sala de recursos, que para mim era grande preocupação, todos os recursos que estavam ali dentro tinham que circular no espaço escolar, tinha que andar para lá e para cá, não tem preocupação de queimar o laptop se estivesse em uso, não podia jogar no chão para quebrar, mas tinha que usar. Né? E o professor do EE e o professor regente de turma devem trabalhar juntos. Precisava criar condições para que todo mundo aprendesse, com e sem deficiência, meninos e meninas, todo mundo aprendendo. Vamos lá. E aí nós estabelecemos uma meta, que era transformar a sala de recursos, então, tirar desse completo isolamento, colocar no centro e, dali, potencializar o uso dos seus recursos na garantia da aprendizagem de todos. Para isso, não podia ficar, então, só com o laptop, só que o que já tinha chegado dentro da sala, não. Era necessário também a gente criar montagens, né, criar... Pode ficar olhando para mim, que acabou o tempo, rapidinho. Era necessário a gente criar instrumentos, recursos, né, utilizando os princípios do desenho universal da aprendizagem, para que a gente pudesse realmente atender a todos. Porque também, dentro da sala de recurso multifuncional, não tinha coisa para poder garantir atendimento personalizado para todo mundo, não. Bom, passos para a implantação desse LABIC. Nós nós aprofundamos o estudo de educação integral, com projeto, espaço de articulação, promover a participação de todos os profissionais que já eram identificados com o projeto. Primeiro, pegar todo mundo que já gosta do negócio. Por isso que eu falei que é importante, porque aí a coisa continuou. Não importa se o moço lá não quer. As pessoas gostaram, nós somos aplaudidos, né, Maria Antônia, quando falamos que ia continuar em 2017, que a parceria com a Universidade Federal ia continuar, a formação ia continuar. Eu nunca vi professor aplaudindo a gente para falar que a formação vai continuar, mas foi bacana demais. E eles continuaram fazendo sozinhos. Constituímos um grupo de referência, fizemos formação e adequamos o trabalho da sala de recursos, mudamos. E daí nasceu o LABIC, com os princípios do DUA, né, do Desenho Universal da Aprendizagem, articulação com a educação integral, inclusão de todos os estudantes com e sem deficiência em todos os espaços, a autoria docente, eles fazendo os trabalhos, o trabalho colaborativo entre o professor de sala de regular e o professor que está na sala de recurso multifuncional. Na prática, é isso aí que nós temos as fotos ilustrando, né, esses meninos trabalhando juntos, meninos com transtornos psiquiátricos seríssimos, né, que ali ele nunca trabalhava em colaboração, ali eles já estão, inclusive, eu acho bacana, porque agora eles estão pegando as montagens que já estragaram todas, né, os circuitos queimaram, e os meninos estão agora fazendo oficinas de recuperação daquelas montagens que nós fizemos no ano passado. Então, a inclusão de todos os estudantes, aí são a máquina de somar, circuito de alfabetização, tudo que os professores montaram dentro do curso de formação que a gente fez ano passado e que continuaram utilizando esse ano. Eu fui procurar as montagens para trazer, para mostrar para vocês, e alguns, né, estavam agora na fase de recuperação, umas sumiram, eles acharam que a gente estava brigando. Eu falei, não, bom demais, se não está na sala de recursos multifuncional, se não está aqui, foi para outra escola, circulou na rede, é bom demais, né? E aí, tem um videozinho que mostra a Suelen. A Suelen é uma aluna... Leida, não vai dar. Que eu acho que é a maior expressão de tudo que a gente sabe de inclusão. Ela, dizendo do direito dela, ela escreve uma carta ao prefeito, né, cobrando uma série de coisas. Eu acho que a inclusão, quando essa adolescente ela começa a cobrar, né, o empoderamento, para mim, ele é a maior expressão da inclusão que a gente pode conseguir com essas crianças e adolescentes. Desculpa, gente, mas é porque eu falei, né, que vai ser complicado. Obrigada, Leida.
Não vai dar para ver o vídeo agora, porque a gente está estourado aqui do tempo e a gente ainda quer garantir alguma pergunta aqui com o público. O Centro de Referência em Educação Integral acompanhou a Ipatinga durante um ano inteiro, né, em ações de formação, e depois que a gente viu os resultados do LABIC, conversando com outros parceiros, o Instituto Rodrigo Mendes propôs que a gente subisse para uma plataforma que chama Diversa, uma plataforma de educação inclusiva, que também é parceira do Centro de Referências em Educação Integral. Esses vídeos desses materiais que foram produzidos e com os tutoriais de como produzir. Então, como outros professores que estão nas suas escolas Brasil afora podem produzir materiais educativos inclusivos para serem trabalhados nas suas escolas. Eu não sei se a gente ainda consegue passar o vídeo do jogo das cédulas, é um vídeo de 2 minutos e meio, não sei quem está na coordenação geral do tempo, se ainda dá tempo de mostrar. Diversa apresenta materiais pedagógicos acessíveis, aplicação dos materiais nas escolas, jogo das cédulas. Neste vídeo, crianças simulam um mercadinho em sala de aula, elas expõem produtos nas mesas com diferentes preços. O aluno cego manipula o jogo das cédulas com a marcação em braille e encaixa as cédulas na caixa, que acende as luzes de acordo com o valor da nota. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ruas da cidade. CIEP 328, Marie Curie. Crianças em fila na entrada da escola. Professora Cláudia lê um livro na sala de aula. Muitos alunos têm muita dificuldade em matemática porque existe, eu acredito, uma certa ânsia de sair logo para o número, para as contas. E aí, quando a gente chega lá no 5º ano, o aluno não conseguiu realmente aprender. Então, a ideia da primeira atividade foi criar um mercado, que é a realidade deles. Eles vão à padaria comprar um pão para os pais, eles precisam estar pensando em como trabalhar isso no futuro, para que eles vejam a questão do preço de uma coisa real, não um número no quadro, manusear notas, mesmo que não tenham sido as verdades, E aí esse material que veio foi de extrema importância porque o deficiente visual, meu deficiente visual que é o Vitor, ele pôde estar sentindo em braille qual era o valor daquela nota. Os outros puderam manusear e aprender com ele também. Na hora de dar o troco, ele tem um modo de raciocínio muito bom. Ele faz conta de cabeça, com muita facilidade. E aí, um outro fator que eu acho extremamente importante é que todos conseguem manusear, não só o dever. Como tem a nota também, outros alunos ditos sem deficiência puderam estar manuseando, foi uma coisa diferente. Eles aprenderam muito com a troca. E o fato de cada um estar numa função diferenciada, eles se colocaram também no lugar do outro. Alunos vendem e compram produtos no mercado, usam o jogo das cédulas e manipulam o dinheiro de brinquedo com a supervisão da professora. É fácil. Realização: Instituto Rodrigo Mendes e Elaborando. Patrocínio Abades Fundação Lema e Instituto Península. Agradecimento: Professora Cláudio Pinto Abreu, CIEP 328 Marie Curie, Secretaria de Educação de Duque de Caxias e Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga. A gente quis mostrar, porque eu acho que uma das coisas importantes também dos seminários e do centro, e de receber as referências das escolas, é essa possibilidade dessas trocas. Então, a professora Cláudia, ela é de Duque de Caxias, no Rio, ela faz parte da comunidade Diversa, e ela recebeu esse material, e aí ela planejou a aplicação do material na sala de aula dela, de acordo com os desafios de aprendizagem que ela tem na turma dela. Eu acho que esses desdobramentos que a gente vai vendo, quando as escolas começam a compartilhar as suas estratégias, as formas como elas fazem, quando a gente viu lá em Manaus, as escolas sentando juntas, pensando juntas, coletivamente, envolvendo as famílias, envolvendo as crianças,
em Belo Horizonte, né, o envolvimento grande da comunidade, das outras secretarias, essa articulação forte com outros agentes, né, o SESC fazendo também esse movimento, a gente vai vendo que a educação integral ela só pode ser feita dessa forma, né, pensando no trabalho de forma colaborativa, pensando nessas diversas articulações, conexões. É uma educação que não se faz sozinha, é uma educação que não se faz só dentro da escola e não se faz só pensando em resultados acadêmicos, né? Eles pensam em resultados de desenvolvimento integral, eles pensam num compromisso dessa criança com esse território, com essa comunidade, com o planeta. E eu acho que as experiências que a gente teve aqui na mesa, né, elas mostraram bem essas conexões que estão aí na base da educação integral. Queria agradecer muito a cada uma das experiências. A gente recebeu aqui umas perguntas pela internet. Como é que a gente está de tempo para perguntas? Então, vamos lá. A gente recebeu uma pergunta da Flávia Ruiz, internauta, que perguntou assim: como trabalhar de forma eficiente o tema da desigualdade social nas escolas com crianças de 8 a 12 anos? Eu vou fazer logo as 3 em bloco, porque aí depois né, a gente comenta e abre para o público. Uma outra pergunta é Margarete Araújo Salles. Por que as escolas enfrentam tanta dificuldade para implementar música no ensino público brasileiro? Apareceu bastante aqui música, né, nas escolas. E o George Stein mandou uma pergunta. Como a formação de professores pode acolher de maneira coerente o projeto de sociedade com educação integral? Então, queria que cada uma de vocês pensasse qual a pergunta que tem mais afinidade com a sua prática, que gostaria de responder, para depois a gente abrir para a plateia perguntar também. Pode ser? Quem quer começar? Você? Vai lá. Repito. Como trabalhar de forma eficiente o tema da desigualdade social em escolas com crianças de 8 a 12 anos? Eu assim, acredito, né, e a prática nossa é de ampliar mesmo a visão daquele, né, no nosso caso, que né, eu trabalho na periferia, de ampliar esse horizonte, de ver né, o acesso, que ele tem acesso a um outro lugar, a outra comunidade, que não só a dele, e a partir dali, de brotar nele aquela coisa de mudança mesmo, de desejo, de pesquisa, de aprender, de transformar a vida dele, não para ser igual ao outro, mas para ter autonomia, quando eu digo muito assim, a questão da mudança, não mudar do bairro, mas mudar o bairro, para que ele tenha o mesmo direito que o outro que mora na Zona Sul, o outro que tem um pai que tem uma condição social mais alta do que a dele, nessas questões sociais, principalmente na questão do acesso à cultura, que a gente trabalha muito, a saúde. Então, a gente faz muito nesse sentido de buscar o conhecimento para que ele transforme. Vamos lá, formação. Okay. Como a formação de professores pode acolher de maneira coerente o projeto de sociedade com educação integral? Como eu falei, a gente desenvolve né, um projeto que a gente chama AMAN. AMAN é uma palavra tupi-guarani que significa envolver. Então, a AMAN é um curso de desformação docente. E, além do AMAN, o Cefa também, de forma indireta, a gente vem atuando muito com formação de professores, né? Eu acho que, mais do que ensinar práticas inovadoras, vamos pôr as carteiras em roda, vamos esquecer o quadro, enfim, acho que entender o contexto histórico do qual a gente está inserido, né, entender de que escola é essa que está dentro da gente. Então, eu, por exemplo, sou muito obediente, assim, falei em 10 minutinhos certinho, que esse é o fruto da obediência da escola que veio de mim. Então, assim, ver como todas as coisas que a gente vai fazendo estão permeadas por essa escola, por esse conceito de escola que a gente vivenciou e que a gente vivencia hoje ainda, ou como educadores, ou como pais, etc. Então, eu acho que essa formação é uma formação que pode ir muito mais para uma linha da gente entender que escola é essa, que sociedade é essa, por que ela é de um jeito e não de outro,
tratar questões de afeto, enfim, de construções coletivas e de vivenciar dentro de um processo de formação de professores, de fato, o que a gente espera de uma escola, né? Então, não vai ter alguém lá na frente dando palestra de como fazer uma assembleia, mas vamos aqui, com estes professores, fazer uma assembleia, né? E por aí vai. A gente tem também grupo de estudos com os professores, então, acho que a formação ela se dá muito mais nesse âmbito maior, para que depois a gente vai quase que organicamente chegando nas práticas cotidianas. Eu acho que, pegando um pouco o seu gancho também com relação à questão da formação, né? A gente atua num contexto um pouco diferente e não escolar. No entanto, essa dimensão de como é que a gente se engaja nesse projeto, que é muito mais amplo, né, também perpassa as nossas discussões nas nossas equipes de educadores, enfim. E uma das coisas que aparece bastante é o quanto esse educador ele está apropriado dessa sua condição de cidadão, de sujeito, e o quanto ele experiencia, de fato, vivencia na prática, no corpo, as questões que estão sendo desenvolvidas com as crianças. Então, essa dimensão para a gente é muito importante. Então, a gente trabalha no SESC, no programa Curumim, não só no Curumim, mas na educação para as infâncias e juventudes, com uma equipe de educadores multidisciplinares. Então, nós não temos só pedagogos, nós temos psicólogos, as formações são as mais diversas, né? Pessoas das ciências sociais, pessoas da área de saúde, né, que seguem uma linha um pouco mais terapêutica. E o que a gente sente é que esse próprio contágio também de formações diferentes também ajuda muito, né, no debate sobre as ações educativas que vão ser pensadas. Mas uma das questões que estão bastante presentes no nosso trabalho é essa dimensão do quanto o educador vivencia, experiencia e se apropria do seu papel de cidadão, né? Porque a criança ela não aprende pelo dito, ela aprende pelo vivido, né? Pela prática. Então, é só aí que o nosso trabalho se torna genuíno. E a gente sente essa necessidade de formação continuada e de troca com outros espaços, inclusive, que não necessariamente não só escolares, mas outras organizações, quer dizer, de onde a gente bebe, né? Então, a busca desse saber e desses outros saberes que não necessariamente os acadêmicos também, né? Para a gente, no SESC, é um recorte importante, né? E da troca com os outros, né? Com esses sujeitos. Bom, Leida quer comentar de música? Eu sei que Patinga tinha um trabalho forte nessa área também, ou alguma das outras? Eu queria complementar aqui um pouquinho. Primeiro, que a minha relação com o tempo é meio complicada mesmo, né? Eu acho que eu vou morrer cedo, então. Mas eu penso que a formação ela tem que ser a garantia dos princípios que nós defendemos, né? Se nós queremos uma escola onde a escuta ela seja primordial, ela tenha centralidade, né? Que todos sejam protagonistas, a nossa formação ela tem que seguir esses princípios para que a gente faça você usou a expressão, a desformação, né? Gostei da expressão, e aí a gente consiga, de fato, chegar nesse professor, né? De uma maneira afetiva, tocar, né, para que realmente a gente consiga modificar essas práticas aí pelo coração, pela afetividade. E eu falo isso com muito cuidado, muito zelo, porque quando eu vejo as práticas que as meninas hoje, né, não só desenvolvem, mas como estão renovando e aprofundando o LABIC, né, exatamente porque são pessoas que já trouxeram, né, nós pegamos pessoas que já tinham essa afinidade, mais do que afinidade, né, essa sensibilidade muito bem trabalhada com esses conceitos que eram fundamentais para que o LABIC desse certo. Bom, a questão da música em Ipatinga, né, ela era realmente foi um trabalho muito intenso, e eu reporto aqui a fala do professor Miguel, né. Eu acho que tem muito a ver com o conceito de música, as dificuldades que às vezes a gente vê no trabalho com música, tem a ver com o conceito de música que se tem. Se a gente achar que música é aquela música
do conservatório, realmente, né, fica inacessível praticamente às nossas crianças, né, dentro da estrutura que a gente tem. Mas se a gente vê a música como as possibilidades, né, todas elas que são colocadas, e que a riqueza que a música, né, realmente pode proporcionar, a gente percebe que todos nós lidamos um pouco com musicalidade e podemos trabalhar, né, nas escolas aí especial com os meninos mais novos, né, fizemos um trabalho grande em 2015, 2016 com musicalidade infantil com a professora Elvira, e eu acredito que tem muito a ver com isso, com o conceito de música que se tem. Eu acho que hoje de manhã o Wisnik falou muito nisso, né? E quando ele foi mostrando todas as conexões da música com a vida, né, e com todas as outras áreas do conhecimento, eu acho que fica aí também essa provocação, né, de como é que a gente não pensa na música na escola como a aula de música que tem um professor de música que tem um tempo para dar aula de música, mas como a gente traz a música para dentro do currículo como linguagem, né, como estratégia transversal que pode se conectar com tantas outras áreas. Eu acho que, em vez de a gente estar só também batalhando para ampliar as disciplinas, a gente ir pensando cada vez mais como é que a gente perde essa preocupação tão grande que a gente tem com as disciplinas e se permite trabalhar mais a interdisciplinaridade, né? Eu acho que esse pode ser um dos grandes desafios aí que a educação integral coloca e que essa pergunta aqui também suscita para a gente colocar para o grupo. A gente tem um tempinho para 3 perguntas da plateia. A gente já tem perguntas? Tem uma pessoa ali? Boa tarde, eu sou a Renata Sagero, coordenadora do Programa de Educação Integral de Diadema. A gente tem também Educação Integral desde 2009 e a gente vem avançando no IDEB. E aí isso, em vez de ser um prêmio, acabou sendo esse ano, está sendo, né? Acho que para todo mundo, uma destruição da educação integral. Porque agora o MEC resolveu que só quem tem o IDEB abaixo de 4 que vai poder receber financiamento. Então, eu queria colocar uma pergunta aí para vocês. A gente está falando o tempo todo de protagonismo infanto-juvenil, de empoderamento das nossas crianças, dos pais, da comunidade. Eu vou perguntar para vocês, para o pessoal do seminário e para o público em geral. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Como é que a gente está fazendo? Como vocês estão fazendo na cidade de vocês? Com os pais, com a comunidade, para a gente se movimentar. Porque a gente sabe que é um momento político difícil, né? Que são questões políticas graves e importantes, e que estão querendo acabar com a educação integral, com todo esse movimento de desenvolvimento integral das nossas crianças, né? Porque a gente sabe que a arte, a cultura, a música, o teatro, a dança, tudo isso vai desenvolver o nosso aluno de maneira integral e vai trazer o protagonismo para eles. E vai trazer o empoderamento e a cidadania e a democracia. Mas é isso que eu queria perguntar. Como, na prática, o que é que o seminário, a gente vai fazer uma carta, a gente vai movimentar os pais, né? Porque a gente está junto com o comitê territorial, não é? Eu acredito que a gente não pode ficar quieto, né? Eu também sou professora, a gente não pode deixar que o governo destrua, porque o IDEB é abaixo de 4, né? Quase ninguém vai poder entrar, porque todo mundo foi desenvolvendo. Então, por exemplo, Diadema chegou a 5,7. Então, a gente agora que está subindo, aí eles cortam toda a verba, né? A prefeitura investe também, mas a gente também precisa do governo federal. Obrigada. Vamos ouvir uma do lado de lá? Acho que a gente ouve. Boa tarde. Eu sou Jane, do Ceará, Projeto Verde Vida. Eu tenho uma inquietação muito grande e gostaria de saber a opinião de vocês com relação a como as instituições de formação de professores, as universidades, as faculdades, trabalham essa perspectiva da educação integral.
Falo isso porque eu acho muito tímido ainda esse debate dentro da academia. Tímido em que sentido? No fato de que nossos futuros professores desconhecem, em sua maioria, o que é educação integral. E os professores que formam esses futuros professores, em sua maioria, também desconhecem. Então, o que é que a gente pode pensar para ir aproximando essa temática da academia, já que é o espaço também, não o único, né, mas também um espaço de formação desses profissionais de licenciatura, né? A gente ouve a terceira pergunta? Ou a gente responde essas? Vamos responder essas duas e a gente abre para mais uma? Talvez não vai ter. Se a gente tiver tempo, a gente abre para mais uma. A gente está aqui tentando cumprir um pouco com... Porque depois vai ter outra atividade, a gente não pode, né, entrar no espaço da próxima. Então, vou pedir para comentar a pergunta da Renata de Adema, a colocação da Renata de Adema e a pergunta da Jane, do Ceará. Não sei como é que vocês querem. Duas comentam cada uma. Ana? Bom, vamos lá, vou me arriscar aqui. Eu acho que dá até para juntar um pouco o que a Renata e a Jane trazem, porque tudo tem a ver com articulação e tem a ver com educação integral, né? Então, inclusive, um dos caminhos de movimentação que a gente faz, enquanto um movimento social pela educação pública de qualidade em Manaus, é, de fato, o diálogo com as universidades. Então, uma entrada muito difícil no começo, né, uma pouca recepção, principalmente nos cursos de licenciatura e de pedagogia. É engraçado isso, outros cursos deram muito mais abertura. Mas, aos poucos, assim, até começa a ser inserido, ou seja, universidades começam a ser inserido no currículo das disciplinas, enfim, dos cursos, começam a ser inseridos vídeos como estes, né, textos. O CEF é convidado a fazer uma roda de debate lá dentro da universidade. Então, eu acho que a gente tem que estar dentro também da universidade, né, trazendo essa movimentação, trazendo o contexto da educação pública, enfim, todos os desafios. Por isso que eu acho que relaciona um pouco com a pergunta da Renata. O IDEB é sempre, né, essa armadilha, porque o IDEB não mede autonomia, o IDEB não mede afeto, o IDEB não mede construção coletiva, o IDEB não mede democracia, o IDEB não mede redes, né? E aí, de fato, esse corte de recursos, o que a gente tem feito na prática, respondendo a sua pergunta, é se movimentar mesmo, é conversar com os pais. Já geramos cartas, né, para a Secretaria de Educação, fazer reuniões lá com a subsecretária de Gestão de Educação, fizemos várias. Então, só para contar uma curiosidade aqui para vocês, uma das escolas que a gente atua, que é a Maria das Graças, ela é uma escola que foi fechada pelo Ministério Público no outro bairro, por ter... o prédio estava tudo errado, lá tudo, enfim, ela foi fechada. E aí ela reabriu, só com o mesmo CNPJ, só com a mesma razão social, mas em outro lugar, outro contexto, já com a proposta de ser de educação integral, tudo. Só que ela sempre amarrada ainda a essa mesma razão social. E aí chegou que essa escola fechada pelo Ministério Público, há uns anos atrás, ela foi 7 no IDEB. Então, hoje, essa outra escola, que só carrega a mesma razão social, que são outras famílias, outras professoras, outro tudo, ela é pressionada pela prefeitura para que ela não abaixe a nota dela. E, assim, é bem surreal isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem atuado também nessa linha de mostrar a especificidade e a realidade de cada um. Eles querem que coloque a plaquinha lá 7, sendo que foi uma outra escola que levou 7. É só o mesmo CNPJ, né? E a gente tem se movimentado, sim, bastante dessa maneira, mesmo em diálogo com a Secretaria de Educação e também promovendo debates nas universidades, enfim, em espaços públicos também, né? A gente já em alguns teatros, a gente já no centro da cidade, né, da Secretaria de Cultura, enfim, a gente já esteve presente também promovendo os debates e indo para a rua, enfim, e também, mas trazendo sempre a temática para dentro das assembleias de pais e de crianças e com
com as educadoras, como eu falei, sempre tentando, sempre a busca por contextualizar onde a gente está, por que a gente está, né? Por que a escola é de um jeito e não de outro. Então, sempre trazendo esse debate com todos os âmbitos que a gente conversa e tentando gerar coisas mais materializadas, como uma carta ou uma reunião com ata, etc. Obrigada, Ana. Quem mais? Eu só gostaria assim, de fazer um comentário, porque enquanto o MEC preocupa tanto com o IDEB, e a gente conseguiu subir, né, avançar no IDEB, e quando a nossa maior preocupação, sexta-feira a gente vai embora, se segunda-feira a gente vai achar o nosso menino vivo. Né, essa é a nossa realidade de periferia. Né, se ele foi vítima de uma bala perdida, né, ser detido pela polícia, se a casa desabou em dia de chuva. E eu acho que enquanto a gente trabalhar a educação fragmentada, da forma que é trabalhada, né, puxa para o IDEB, para um resultado que até hoje eu não consigo, né, entender, que coloca todos ainda na mesma medida. A questão da universidade ainda é muito distante. Né, a Lucinha Alvarez, que é uma pessoa de peso na UFMG, ela fez uma pesquisa da escola integrada no início, lá na Paulo Freire, e ela contou que teve uma aluna dela que falou: a escola é uma maravilha, mas quando chega o aluno, a gente fica desesperado. Né? Então, o que é escola? Né? O que é resultado? O que a gente quer para cada comunidade que a gente atua? Então, essa pergunta, eu acho que ela é muito maior, acho que daria horas e horas de debate, mas esse seminário já diz muito para nós. Essa visibilidade que a escola integrada tem já diz muito. A própria comunidade hoje que abraçou, né, eu achava que era política pública já consolidada, e até no documentário eu disse isso, quando eu sou obrigada a colocar uma lista de espera, onde eu tenho 100% de adesão, é muito triste. É muito triste. E eu não tenho só meninos, as crianças menores, menos de 10 anos, elas ficam assim, é obrigação porque o pai e a mãe têm que trabalhar. O adolescente, não. Ele vai por desejo, por vontade de participar, de ampliar conhecimentos, de participar de um esporte, de uma dança, de uma música. E aí eu sou obrigada a reduzir isso. Mas eu tenho que dizer isso para essa comunidade. Eu acho que tem que ter diálogo. Mas eu acho que está tudo muito devagar ainda. Então, eu me sinto também, como a colega disse ali, eu me sinto um pouco engessada e indignada. Né? Numa escola chamada Paulo Freire, se eu não me indignar diante disso, a gente não pode se calar. Né? Eu tinha 600, cheguei a ter 600 e poucos alunos na escola integrada, hoje eu tenho 350, mais ou menos. Não é por desejo nosso, nem por desejo da comunidade, mas por força de uma política pública. Obrigada. Vou pedir a Lucilene e a Leida só para serem breves, que o nosso tempo está quase. Acho que só compartilhando um pouquinho da experiência do SESC com relação a essa questão da formação, que para a gente também é muito cara, e o que tem acontecido nas unidades, tanto da capital quanto do interior, é uma tentativa de uma interlocução mesmo com a comunidade escolar. Seja por meio de encontros, oficinas, de uma escuta mais qualificada daquela cidade ou município, ou dos educadores, né, que estão mais próximos às unidades, para que a gente construa coisas juntos. Então, esse ano em São Carlos, por exemplo, a gente fez algumas formações, né, dentro da própria unidade, em alguns momentos levando também, né, construindo propostas com algumas unidades escolares e levando alguns momentos de formação, por vezes contratando profissionais, por vezes com a nossa própria equipe de educadores. Então, é um exercício mesmo, né, constante, e para a gente essa possibilidade de troca é muito rica também, né, porque a gente tem no entorno das unidades educadores incríveis, né, no contexto escolar, fazendo trabalhos muito bonitos, e que muitas vezes a gente bebe pouco, né, então essa troca de experiências e metodologias
tem acontecido com mais frequência, né, em quase todas as unidades do SESC, por meio de programações paralelas. Esse ano nós tivemos o ciclo Educar Hoje, discutindo um pouco, né, essa questão da cidade educadora e fortalecendo um pouco esse contato entre os agentes educadores das cidades. Então, são algumas tentativas por meio de programações, às vezes pontuais, às vezes de longa duração, com vistas a esse fortalecimento da comunidade, né, educadora. Leida? Olha, gente, eu até peço desculpa por colocar uma coisa aqui, porque eu acho que é tocar um pouco na ferida. Eu penso que nos programas de implementação da educação integral nos nossos municípios, estados, aquilo que é eixo, né, talvez a coluna desses programas, talvez a gente tenha deixado um pouco, não tenha cuidado tanto. Por exemplo, se é educação comunitária, como que esse moço vai ter coragem de fazer isso? Porque nós estamos com 11% hoje só, né? E temos uma meta do PNE de atingir 50%, não é isso? De alunos em tempo integral? Em tempo, né? E aí vem essa bomba agora, no município de Patinga, das 40 escolas, 5 apenas receberiam financiamento do governo federal para continuar com mais educação. Sinceramente, no modelo que ele está implementando, eu fico em dúvida se é pior ou melhor, mas o fato é que essa articulação comunitária, que agora a gente talvez tenha, né, olhado, precisamos buscar os pais, precisamos fazer abaixo-assinado, isso já era para estar brotando das próprias comunidades quando uma notícia dessa chega, né? E expõe, então, uma fragilidade, a meu ver, dos nossos programas de implementação, né, que deveriam partir sempre desse fortalecimento, né, da apropriação dessa comunidade dos programas, para que o gestor ele nem cogitasse essa possibilidade. Se cogitasse, tivesse... Mas nós estamos vivendo um momento também que as vergonhas estão meio... Né, os caras estão meio com... estão meio assim, descarados, vamos dizer assim. Então, com muita vergonha de falar as coisas, não. O fato é que eu acho que a gente tem que hoje agir, né, reconhecendo essa fragilidade dos programas e agir no sentido de trazer a comunidade, explicar, fazer assembleia, colocar e abaixo-assinado, todo mundo junto, desse seminário. Concordo, Renata, né? Eu acho que aqui é um fórum, né, que deve sair algum documento acerca dessa questão, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não caia nessa cilada de que só se o governo federal, então, estiver financiando que vai ter educação integral, né? Eu acho que o texto que a gente vai escrever aqui tem que ser muito bem pensado nesse sentido. E digo para vocês, ano passado, nós não recebemos nenhum real do governo federal em Ipatinga. E nós dobramos o número de alunos em educação, participantes, né, do programa de educação integral. Qual foi o foco? A articulação comunitária. Então, é importante a gente entender aonde que está, por onde passa o sucesso do projeto. Se é o financiamento do governo federal, né, também. Né, sem negar, em hipótese alguma, a gente pode negar a participação do poder público, a responsabilidade do poder público na gestão e no financiamento dessa política. Mas se a gente colocar também, né, tudo, resumir o programa a esse financiamento, nós vamos cair sempre nessa situação de que entrou lá um temeroso qualquer, é possível, então, né, que tudo vá para a água abaixo. Obrigada, Leida. Eu acho que o Centro de Referências em Educação Integral tem feito um movimento forte, tanto no que se refere à aproximação com as universidades, Jane, e aí eu acho que está no horizonte estratégico avançar cada vez mais nesse envolvimento das universidades, para pensar desde graduação
há também o papel da universidade na formação continuada, como é que a educação integral se aproxima mais desses ambientes e dessas estruturas tão importantes. A gente tem o Levindo, que está por aqui, que é da UFMG, que é um grande parceiro e que vai estar agora numa das oficinas agora que segue essa nossa atividade, que é o da educação integral nas infâncias. Então, acho que é um movimento que o Centro de Referências também tem feito e que a gente deve aprofundar. E eu acho que a pergunta da Renata ela é muito importante, porque a gente vive num momento em que fica parecendo que dá para fazer com menos recurso, dá para fazer, né? Não, não dá, né? A gente precisa de recurso para fazer, sim. A educação integral é uma pauta política, sim, né? No sentido de fazer valer uma política pública que coloca o aluno no centro do processo, que garante gestão democrática, que aporta recursos, sim, né? Que tem o desenvolvimento do estudante como um foco. Então, acho que tem também esse movimento de incidência, de atuar junto aos fóruns onde se faz a discussão das políticas públicas, do PNE, que é importante que todo mundo que está engajado com a educação integral participe, se mobilize, cobre, mobilize suas comunidades, porque se a gente não fizer isso, vai ficar sem mesmo, né? E sem recurso não tem jeito, não tem educação integral, né? Não dá para fazer mágica. Então, acho que, de fato, fica aí uma provocação para que cada um que saiu de casa hoje para vir para cá participar do seminário volte para as suas comunidades pensando também como é que atua nos seus espaços de pressão, de controle social e comunitários para atuar junto a essa luta por mais recurso e por garantia dessa agenda da educação integral plena e crescente, que a gente sabe que dá resultado, então a gente precisa colocá-la aí no centro do debate. Eu queria agradecer muito ao Centro de Referência de Educação Integral, Fundação SM, Fundação Itaú Social, a oportunidade de estar aqui mediando essa mesa, com essas experiências que eu acompanho há um tempão, admiro, fico aqui babando, fico louca para ir ver como é que está cada uma. E agradeço muito as nossas 4 participantes aqui. E eu acho que tem agora os informes do que segue, né? Obrigada, gente.